Olá, gente boa! Eu sou o professor Antônio Marcos e estamos aqui no nosso momento Apdica. E a dica de hoje é sobre pressão, ou melhor, pressões. Vamos a ela? Bom, gente boa, fundamentalmente importante entender o seguinte: nós estudamos no estudo dos fluidos, né, que são líquidos, gases, as pressões. E existe uma dica aqui específica sobre uma pressão chamada de pressão hidrostática ou fluidostática. A pressão hidrostática, ela geralmente é exercida por uma coluna de fluido. O que é isso? Imagine, por exemplo, que você tem um recipiente com vamos dizer que você tem um objeto no fundo do recipiente. Então, perceba que todo esse fluido que está aqui dentro, todo o fluido que está aqui, ó, exerce uma pressão sobre este objeto que está no fundo. Ah, Marcos, mas se ele estivesse aqui no meio, bom, exerceria uma pressão menor, né? Você também teria uma coluna de fluido, mas numa profundidade menor. Aqui a profundidade é maior. Então, quanto maior a profundidade, mais fluido está agindo sobre o objeto, há uma coluna de fluido sobre ele, maior o gradiente de pressão exercida por essa coluna de líquido. Então, ou de fluido, melhor dizendo. Então, quanto maior a profundidade, maior a pressão exercida. Essa pressão exercida pela coluna de fluido ou por uma altura relativa ao fluido, prefiro dizer profundidade, depende de três fatores. Claramente, da gravidade local, também da densidade do fluido. Perceba aqui no fundo de uma piscina e na mesma profundidade no mar, na praia, você percebe, por exemplo, pressões distintas, porque na salinidade maior você tem uma densidade maior, você tem uma pressão relativamente maior. Caramba, pois é. Então a pressão, ela depende da coluna de fluido e ela é calculada em função da densidade desse fluido, da gravidade local e, claro, da profundidade, que é o fator mais importante, que identifica a coluna de fluido. Quanto maior a profundidade, maior a pressão exercida por essa coluna de fluido. Lembrando que a pressão hidrostática é dada em Newton por metro quadrado, a densidade em quilogramas por metros cúbicos, a gravidade em metros por segundo ao quadrado e a altura, ou melhor, a profundidade, geralmente dada em metros. Poxa, legal, mas a dica, ela vem agregada a essa pressão, que no meu entendimento é a pressão mais importante para os fluidos. Ela vem agregada a um fator chamado de pressão total. Qual é a pressão total que, por exemplo, se você for, vou dar um mergulho, vou fazer um passeio lá e eu vou dar um mergulho depois, eu vou pular na água, mergulhar, vou descer 22 metros. Qual é a pressão que eu sofrerei? Descerei 30 metros, qual é a pressão que eu sofrerei nesta profundidade? Então, o que é que acontece? Existem, na verdade, duas pressões quando você está imerso, está no interior de um fluido. Duas? Perceba que eu vou colocar uma situação parecida, mas agora tem dois fatores. Uma pressão exercida na superfície do fluido, chamada de pressão superficial, e quando é a massa do meio, a massa gasosa do ambiente exercendo essa pressão, nós chamamos ela de pressão atmosférica, que é exercida na superfície do fluido. E, além disso, a pressão hidrostática em função da profundidade. Caramba, tem a pressão atmosférica, a pressão superficial. Você vai ali, eu vou dar um passeio de mar, vou dar um mergulho, e você tem que lembrar que quando você está a 30 metros, tem a pressão exercida pela coluna de água, mas também tem a pressão atmosférica atuando no sistema. Caramba, a gente nunca lembra, por isso a gente está dando essa pequena dica. A pressão total é a pressão superficial mais a pressão hidrostática. Alguns autores gostam de escrever assim: pressão total é a superficial mais DGH. Certo, Marcos, beleza. E qual é a implicância disso numa dica? Bom, deixa eu te lembrar, por exemplo, que a pressão normal ao nível do mar, atmosférica natural, é de 1 atm, né? E 1 atm, geralmente, a gente escreve em física Newton por metro quadrado. Então, 1 atm corresponde a 10 a quinta newtons por metro quadrado. Imagine que você
mergulhou num oceano e mergulhou 10 metros de profundidade, tá? Eu vou considerar a densidade da água. Ah, já sei, a densidade da água é 1. Não, não. A gente está falando de física. Densidade, eu sei que em química vocês usam muito 1 grama por centímetro cúbico, porém aqui 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, certo? Então, imagine que você desceu aqui, eu vou riscar aqui na figura, ó, essa profundidade Hzinho corresponde a 10 metros. Então, você mergulhou 10 metros na água. Tá, e daí? E daí? Como é que a gente calcula a pressão hidrostática ali? A pressão hidrostática, que é aquela em função da profundidade, da altura da coluna do fluido, pressão hidrostática vai ser dGH. Só que tem um problema. Lembra que eu falei a você que quando você mergulha, você tem a pressão atmosférica? Vou te cobrar isso no final. Vamos calcular a pressão hidrostática. A pressão hidrostática, densidade da água, 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Gravidade, quando nem dizemos G, vale 10. E a profundidade é também 10. Então, a pressão hidrostática, 10 a terceira vezes 10 dá 10 a quarta, vezes 10 vai dar 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado. Espera aí, o que é 10 a quinta newtons por metros quadrados? 10 a quinta newtons por metros quadrados corresponde a 1 atmosfera, 1 atm. Ou seja, quando você mergulha 10 metros, você se submete a uma pressão de 1 atm. Só que tenha extremo cuidado, porque essa pressão é hidrostática. A verdade é que você está nessa posição, não com 1 atm de pressão, mas sim com 2 atm. Por que 2? Porque quando você está imerso num fluido, não esqueça, você sofre uma pressão dupla da superfície e da hidrostática. Então, a pressão total é a pressão superficial, mas a pressão hidrostática, a pressão total, que é a pressão na superfície ao nível do mar, condições normais, 1 atm. E a hidrostática que você acabou de calcular para uma profundidade de 10 metros, 1 atm. Ah, então, na verdade, quando eu mergulho, estou lá na superfície da água, eu já estou em 1 atm, que é a pressão atmosférica normal. Quando eu mergulho 10 metros, eu adiciono mais 1 atm, me submeto a 2 atm. Ah, Marcos, espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Eu estou na superfície, eu já estou na pressão de 1 atm. Normal, 1 atmosfera, na superfície da água, ao nível do mar. Eu mergulho 50 metros, poxa, se para 10 metros eu adiciono 1 atm, para 20 metros 2 atm, 50 metros eu adiciono 5 atm. Então, qual é a pressão total sobre o meu corpo? Tem 50 metros, 6 atm. 1 da superfície, mais os 5 dos 50 metros, porque a cada 10 metros você adiciona 1 atm, e essa é a dica que eu quero que você lembre, para que você não precise fazer muitos cálculos. A cada 10 metros de profundidade, a pressão exercida pela água aumenta em 1 atm, a pressão total do sistema. Então, eu saio da superfície a 1 atm, se eu mergulho 80 metros, eu ganho mais 8 atm, a pressão total em 80 metros de profundidade é de 9 atmosferas, 9 atm. Essa é uma dica muito interessante, essa é uma dica muito boa, e se você puder, use, porque dica é para funcionalizar, otimizar e tornar você mais competitivo. Um abraço para você, gente. Espero que você tenha gostado dessa pequena dica e até a próxima, gente boa.